Ela encontrou o marido na cama com a melhor amiga e, naquela mesma noite, descobriu que o destino tinha guardado o amor mais improvável, um milionário que a resgataria da dor. Você está no Histórias Comoventes, onde cada dor vira força e cada queda encontra um recomeço. Hoje você vai acompanhar a história de uma mulher traída de forma cruel, sem imaginar que um olhar silencioso mudaria tudo. Uma história sobre injustiça, coragem e o amor que surge quando o mundo tenta te quebrar. Se acredita que o destino recompensa corações sinceros, deixa seu like, inscreva-se e venha se emocionar com a gente. Elisa empurrou a porta com a chave ainda presa entre os dedos, sem imaginar que aquele movimento simples iria rasgar tudo o que ela conhecia sobre si mesma. Não houve aviso, nem ruído estranho, nem o instinto que algumas pessoas têm de sentir o desastre no ar antes que ele aconteça. Era apenas ela voltando para casa, ainda com a voz do trabalho ecoando na cabeça, as contas, os planos, os pequenos detalhes de uma vida construída com cuidado demais. Quando a porta se abriu, o mundo não caiu de uma vez, caiu em silêncio. No primeiro segundo, seu olhar focou no chão, na bolsa que ela deixou cair, no som abafado que não parecia ecoar em lugar nenhum. No segundo seguinte, o corpo dela entendeu antes da mente. Havia algo errado no espaço entre seu peito e a respiração. O quarto estava parcialmente iluminado pela luz do corredor, mas ela não viu luz, viu movimento. Um lençol se mexendo, uma perna descobrindo a outra, um braço que não era o seu. E lá estava Davi, seu marido, o homem com quem ela dividiu histórias, medos, intimidades, que só se entrega quando se acredita que é seguro. Ele estava inclinado sobre Patrícia, a sua melhor amiga. Não houve grito, nem escândalo, nem corrida até eles. O silêncio foi mais cruel que qualquer som poderia ser. Elisa sentiu o coração não acelerar, mas desacelerar demais, como se estivesse tentando se proteger, quebrando o próprio ritmo. Ela não sabia qual parte do corpo doía, porque parecia que doía tudo ao mesmo tempo. Davi? A voz dela era um fiapo, quase um sopro. Ele virou lentamente, como se tivesse sido interrompido no meio de algo inevitável, não errado. Elisa. Ele disse o nome dela como quem constata um fato, não como quem é pego traindo. Patrícia puxou o lençol, não em desespero, não em vergonha, mas em conforto. Como quem ajeita uma almofada. Os olhos dela estavam calmos, quase gentis. Eu ia te contar, disse Patrícia. Elisa sentiu a garganta apertar, mas não de choro, de incredulidade. Contar? O quê? Patrícia inspirou devagar, como quem precisasse se preparar para uma notícia difícil. Eu estou grávida. A palavra caiu dentro dela como uma pedra lançada em um lago congelado. Não fez onda, apenas rachou a superfície inteira. Elisa se segurou na parede, não porque iria desmaiar, mas porque o corpo não sabia mais como existir ali. Você sabia? Ela perguntou, olhando para Davi, esperando que ele desmentisse, que ele se levantasse, que ele dissesse que aquilo não era real. Ele apenas passou a mão pelo rosto, como quem estava cansado de encobrir algo. Eu não te amo mais, Elisa, faz tempo. Eu tentei, mas não consigo continuar. Eu vou ficar com ela. Foi dito assim, seco, direto, tão simples quanto dizer que iria ao mercado comprar pão. Não havia raiva na voz dele, havia certeza. Elisa não chorou. Os olhos até tinham lágrimas, mas elas não desciam. Era como se estivessem presas atrás de algo que não se quebrava. Você está me expulsando da minha própria vida. Patrícia inclinou a cabeça, como quem observa com calma uma peça sendo movida no tabuleiro. Não é expulsar, Elisa, é aceitar o que já acabou. O coração dela estalou, não partiu, não explodiu. Estalou, como madeira seca. Ela não se lembrava de virar, não se lembrava de pegar a bolsa, não se lembrava de fechar a porta. O corpo dela se movia sozinho, como se ela estivesse do lado de fora de si mesma assistindo. A rua parecia distante, os sons pareciam abafados, como se estivesse debaixo d'água. Ela caminhou sem saber para onde, sem saber o que estava fazendo, só sabia que precisava sair. Porque ficar ali era morrer de um jeito que ninguém veria. O bar surgiu como um lugar onde pessoas iam para esquecer.
E naquele momento, esquecer parecia ser a única chance de continuar respirando. Elisa sentou-se no balcão. Pediu algo forte, depois pediu de novo e de novo, como quem tenta apagar uma imagem queimando outra por cima. O álcool queimava, mas não aquecia. O peito parecia oco, como se tivesse sido esvaziado às pressas. Ela tentava engolir, mas sentia que algo dentro dela não descia. 2 homens observaram de longe. Primeiro com curiosidade, depois com intenção. Eles se aproximaram devagar, com aquele tipo de gentileza que não é para acolher, é para capturar. Noite difícil? Perguntou um deles, sorrindo com os dentes, mas não com os olhos. Elisa piscou devagar. O ar parecia pesado. Eu só quero esquecer. O homem assentiu, como se tivesse ouvido exatamente o que esperava. A gente pode ajudar. Ele empurrou um copo para mais perto. O outro homem inclinou o corpo, aproximando-se como quem envolve, não como quem força. Bebe mais um pouco. Vai fazer bem. Elisa olhou para o copo. A mão dela não tremia por medo, tremia por esgotamento. Ela já não tinha forças para dizer não. O homem sorriu devagar com uma calma perigosa. Sorri para mim, princesa. A noite só está começando. E foi ali, exatamente ali, que algo dentro dela gritou por socorro, mesmo que o som nunca tenha saído. Quando a mão do rapaz mais alto fechou nos dedos de Elisa e o outro encostou o copo na boca dela, dizendo com um sorriso torto, "Só mais um gole." Uma sombra interrompeu a cena. Uma voz firme que não precisava aumentar o tom para ser ouvida. Ela disse que não. Os 2 rapazes riram curto, riso de quem não leva ninguém a sério. Quem é você? Um problema que vocês não querem procurar. O silêncio pesou. O mais baixo puxou o braço de Elisa de volta. Solta ela. Não tô falando contigo. O rapaz insistiu. Tô falando com ela. Ele olhou direto para Elisa. Você quer ir embora? Demorou 1 segundo. O álcool deixava tudo lento. Mas a resposta veio quebrada, ainda assim verdadeira. Eu quero sair daqui. Foi o suficiente. O rapaz largou o braço dela com uma falsa gentileza. Vai lá, herói. Leva a princesa. O homem que interveio não respondeu. Só tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela como quem cobre um corte antes de sangrar. Ele a conduziu para fora, sem pressa, sem toque além do necessário. O vento frio bateu no rosto de Elisa, trazendo um fio de lucidez que não doía no corpo, doía no peito. Obrigada. A gratidão saiu cansada, quase desabada. Tá tudo bem. Ele manteve distância. Tem alguém para te buscar? Não. Quer que eu te leve? Ela engoliu seco. Só me tira daqui. Eles caminharam até um carro discreto. A porta foi aberta para ela, e nada naquele gesto dizia posse, apenas cuidado. Ela encostou a testa no vidro frio assim que sentou. Noite ruim? Ruim demais. Quer falar sobre isso? Ela balançou a cabeça devagar. Não hoje. Tudo bem. O carro se moveu, e o silêncio que veio não foi estranho. Foi necessário. No farol fechado, ele continuou olhando para a rua, nunca para ela. Posso te deixar onde você quiser. A respiração dela falhou. Eu não tenho lugar agora. A frase saiu pequena, mas o impacto dela veio enorme. Tem um hotel perto. Você pode descansar. Eu deixo você lá e vou embora. Ela olhou para o nada. O peito parecia ter levado um golpe por dentro. Ela assentiu, sem falar. O carro seguiu. No próximo farol, ela olhou para a boca dele sem querer. Não era sobre atração, era sobre calma, sobre alguém que não exigia nada dela. Quando estacionaram, ele deu a volta e abriu a porta. Ela saiu. Eu te acompanho até a recepção e depois... Não me deixa sozinha. As palavras saíram desesperadas o suficiente para cortar qualquer resistência. Ele respirou fundo. Eu fico até você se sentir segura. Entraram. A luz do ambiente era clara demais para quem veio de um lugar escuro por dentro. Um quarto foi reservado. Nada de luxo. Só silêncio. No quarto ela parou. Ficou imóvel no meio do espaço. Ele permaneceu perto da porta. Eu posso ficar no sofá. Até você dormir. Ela virou de frente para ele, os olhos marejados, mas firmes.
Eu não quero pensar. Eu entendo. Eu não quero lembrar. Não hoje. Eu fico. Só não deixa eu afundar sozinha. A sinceridade dela veio crua, sem defesa. Ele assentiu. Ela se aproximou. As mãos encostaram no peito dele. Subiram em direção ao pescoço. O beijo veio primeiro como desespero, depois como respiro. Ele correspondeu com cuidado, sem pressa. A noite não teve perguntas, não teve explicações, não teve troca de histórias. Teve apenas dois corpos tentando existir sem dor por algumas horas. Quando o sono chegou, veio denso, pesado. Ela adormeceu com o rosto no ombro dele. Ele ficou imóvel, como quem sustenta algo frágil, sem estragar. O amanhecer entrou pelas frestas da cortina. Elisa abriu os olhos devagar. O peito apertou primeiro. Depois veio a lembrança nebulosa, em pedaços. O bar, os risos falsos, a dor, os passos, o quarto. Ele dormia de lado, o rosto parcialmente escondido. Ela não tentou fixar a imagem, não queria reconhecer. Vestiu-se em silêncio. No criado mudo havia um chaveiro metálico, pesado, frio, com um símbolo que ela não conhecia. Os dedos fecharam sobre ele antes que a mente decidisse por quê. Não era lembrança romântica, era prova de que a noite foi real. Ela arrumou o lençol por reflexo e escreveu num papel do próprio hotel 2 linhas curtas. Obrigada por ontem. Foi uma pausa que me salvou. Dobrou o bilhete e encostou ao telefone. E saiu. Quando a porta fechou atrás dela, ela respirou como quem reaprende algo esquecido. Lá fora, o mundo continuava igual. Mas dentro dela, algo estava diferente. Quebrado, mas respirando. E nas mãos, ela carregava o único vínculo com alguém cujo rosto ela não se permitiu lembrar. Atrás dela, no quarto silencioso, ele abriu os olhos com a sensação estranha de ter segurado uma vida por algumas horas. Esticou a mão no criado, procurou o chaveiro por costume e estranhou o vazio. Leu o bilhete. O peito esquentou por um segundo e a mente procurou um nome que ele não lembrava ter ouvido. Ele fechou os olhos outra vez, tentando recompor o desenho daquele rosto na penumbra. Não conseguiu. Só ficou a certeza de que algo tinha mudado sem pedir permissão. Elisa caminhou como quem tenta segurar o próprio corpo para não desabar no meio da rua. O sol da manhã iluminava tudo, mas nada parecia claro por dentro. O chaveiro metálico estava fechado dentro da palma da mão, como um segredo que ela não sabia se queria guardar ou esquecer. Quando chegou em frente ao prédio antigo onde morava sua tia, o peso nas costas aumentou, mas era um peso que podia ser acolhido ali. Bateu na porta apenas uma vez. Ela abriu quase imediatamente, como se estivesse esperando. O olhar da tia não perguntou nada no início. Apenas puxou Elisa para dentro e fechou a porta atrás dela, como quem protege alguém de uma tempestade que ninguém mais viu. O que aconteceu, minha filha? Elisa tentou responder, mas a voz falhou. O ar travou no peito, como se houvesse cacos espalhados do lado de dentro. Só depois de respirar fundo algumas vezes, conseguiu colocar as palavras para fora. E mesmo assim, cada uma delas pareceu rasgar um pedaço da garganta. Ele estava com ela, na nossa cama. A tia fechou os olhos com a dor de quem também sente a ferida, mesmo que não tenha sido nela. Quem? A minha melhor amiga. Silêncio. Não o silêncio vazio, o silêncio pesado, cheio, o tipo que segura o choro para não deixar virar grito. Eu tentei falar, mas era como se eu estivesse falando com 2 pessoas que já tinham decidido que eu não existia mais. O corpo da tia inclinou-se até ela, abraçando de um jeito que dizia sem palavras: eu estou aqui, eu aguentei você acontecer, você não está sozinha. Elisa chorou ali. Não o choro desesperado, mas o choro lento, que escorre devagar, como se o coração estivesse pingando sangue aos poucos. Depois de um tempo, levantou o rosto, secou as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso ir lá buscar minhas coisas. A tia assentiu, mas o olhar dela dizia que preferia que Elisa nunca mais voltasse naquele lugar. Eu vou com você. Elisa recusou devagar, balançando a cabeça. Não. Eu preciso conseguir entrar lá ainda sendo eu.
Era uma frase pequena, mas continha dignidade. Continha o pouco que ainda restava inteiro. A volta para o apartamento foi um teste de resistência. Cada passo parecia pedir para voltar atrás. Cada porta, cada janela, cada esquina lembrava algo dela antes da queda. Quando chegou no prédio, respirou fundo 3 vezes antes de subir. O corredor parecia mais estreito do que antes, como se as paredes soubessem. A chave ainda estava no molho. O metal fez barulho na fechadura. O clique ecoou como um anúncio de guerra silenciosa. Dentro, o cheiro era o mesmo, mas o mundo não era mais. A casa não tinha sido desmontada, nem reorganizada. Mas algo ali estava diferente, e ela sabia o que era. Ela não pertencia mais àquele espaço. Passou pela sala sem tocar em nada. Caminhou até o quarto, parou na porta. Respirou fundo. As marcas na cama ainda estavam lá. Elisa abriu o guarda-roupa e começou a pegar suas coisas de forma prática, mecânica, como quem tenta impedir o corpo de sentir. Uma mala, 2 peças dobradas, 3 gavetas abertas. Ela evitava olhar para o lado da cama, evitava lembrar da pele que não era a sua ali. Enquanto guardava uma blusa, o celular vibrou no bolso. Por impulso, ela olhou. Uma postagem, uma foto. Davi e Patrícia, sorrindo. A legenda dizia: escolhas verdadeiras merecem coragem. O estômago de Elisa subiu à garganta. O mundo girou um pouco. E foi ali que a mão dela apertou o chaveiro no bolso com tanta força que o metal chegou a marcar sua pele. Como se aquele objeto fosse a única prova de que, mesmo quebrada, ela ainda era capaz de sentir algo que não fosse vergonha ou perda. Ela respirou fundo e continuou guardando o resto, com movimentos mais rápidos agora, como quem queria sair antes de sufocar. Mas quando fechou a mala, ouviu passos atrás de si na porta do quarto. O ar ficou pesado. Ela se virou devagar. Davi estava ali. Não com raiva, não com culpa, com a tranquilidade insuportável de quem acredita estar certo. Você veio buscar suas coisas, ele disse, como quem confirma o óbvio. Ela não respondeu. É melhor assim, ele continuou. A gente não precisa brigar. A voz dela veio baixa, mas firme, como vidro que ainda não rachou de vez. Eu não vim brigar. Ele sorriu. Não um sorriso bonito, um sorriso de alívio, como se ela estivesse fazendo um favor. Eu espero que você fique bem. Elisa sentiu o peito contrair, mas não deixou que nenhum choro vazasse. Eu vou ficar. Não era uma promessa. Era um aviso. Ela pegou a mala, passou por ele sem encostar, sem olhar mais uma vez o rosto de quem tinha arrancado sua história, sem anestesia. Ao cruzar a porta, algo dentro dela disse que ali era o último passo daquele capítulo da vida. No corredor, a respiração veio aos poucos. No elevador, o choro veio silencioso. Na rua, o mundo seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha. E naquela noite que ela queria esquecer, algo tinha sido deixado nela também. Algo que ainda não tinha nome. Algo que cedo ou tarde voltaria. Elisa acordou com a sensação de que o mundo tinha seguido em frente sem ela. O teto da casa da tia era o mesmo desde a infância, mas tudo parecia diferente agora, como se os objetos tivessem passado a falar em silêncio, dizendo que ela não pertencia a lugar nenhum. Ela se levantou devagar, vestiu a roupa sem olhar no espelho e respirou antes de abrir a porta. A tia estava na cozinha mexendo o café e virou só o suficiente para que o olhar perguntasse, sem obrigar resposta. Vai voltar ao trabalho hoje? Vou. Você tem certeza? Eu preciso. A tia assentiu, com aquele tipo de amor que não tenta impedir, só acompanha. O ônibus até o centro parecia mais lento do que nos outros dias. As conversas alheias vinham distantes, como se estivessem debaixo d'água. Quando entrou no prédio da empresa, sentiu todos os olhares. Não porque a julgavam, mas porque sabiam. História de traição sempre corre mais rápido do que o próprio corpo de quem sangra. Na mesa ao lado, 2 colegas sussurravam. Ela voltou. Você viu quem está com ele agora? Vi a foto ontem. Ela tá grávida mesmo. A frase atravessou Elisa como um espinho fino. Não perfura de uma vez. Vai entrando, empurrando a carne para o lado, lento, cruel. Ela colocou a bolsa no chão e respirou pela boca para não quebrar ali.
Bom dia. Ninguém respondeu de imediato. Depois de um segundo, uma voz respondeu tarde demais para soar sincera. Bom dia. Ela sentou, abriu o computador, mas as letras pareciam nadar na tela. Então o celular vibrou. Uma mensagem. Dele. Davi. Precisamos conversar sobre o divórcio. Ela fechou o visor sem responder. O celular vibrou de novo. Não dificulte, Elisa. Vamos resolver isso como adultos. Ela levantou e foi ao banheiro antes que o peito começasse a doer de verdade. Ficou olhando para a própria imagem borrada no espelho. Não era a mesma mulher do dia anterior, e ainda assim, era exatamente a mesma. A dor fazia isso. Mudava tudo sem mudar nada por fora. Quando voltou para a mesa, alguém bateu na lateral dela. Era Patrícia. De maquiagem leve, sorriso calmo, barriga quase imperceptível, mas exibida como bandeira. Vim trazer uns papéis que ele esqueceu. Elisa não disse nada. Patrícia inclinou a cabeça, gentil como o veneno que se dissolve na água. Eu sei que é difícil no começo. Silêncio. Mas você vai entender que foi melhor assim. Silêncio ainda. Eu realmente espero que você siga sua vida. A voz era de quem acredita na própria bondade, enquanto destrói outra pessoa. Elisa não olhou para ela. Acabou. Patrícia sorriu. Aquele sorriso educado que diz, eu venci. Acabou. E virou as costas. Mas antes de alcançar a porta, jogou mais uma frase sem olhar para trás. Ah, e obrigada por ter sido forte o suficiente para deixar ele ir. Não é toda mulher que consegue. A colega ao lado engoliu seco. Elisa não chorou. Não tremeu. Apenas prendeu o ar até não caber mais dentro de si. Quando finalmente soltou, o corpo inteiro doeu. Na outra metade da cidade, o homem da noite do hotel estava parado na recepção, apoiando uma das mãos no balcão. Ela estava comigo naquela noite. O recepcionista olhou com neutralidade treinada. Senhor, nós temos muitos hóspedes. Precisaria de nome, documento, horário? Ele franziu o senho, tentando puxar a memória pela força. Eu não peguei o nome dela. O recepcionista tentou manter a polidez. Sem isso não consigo ajudá-lo. Ele agradeceu com a cabeça, mesmo frustrado. Ao sair, parou na calçada e passou a mão pela nuca. Não era saudade, era algo mais grave. Ele não lembrava do rosto dela nitidamente, mas lembrava da maneira como ela adormeceu. Como se estivesse entregando o corpo ao único lugar no mundo que ainda não a ferira. Isso não é algo que se esquece. No dia seguinte, Elisa estava encerrando o expediente quando o gerente entrou batendo palmas para chamar a atenção. Aviso importante, amanhã haverá reunião geral. Alguns colegas resmungaram. É sobre o quê? Visita da presidência. O ar mudou. O prédio sempre falava sobre o dono, o presidente, como se fosse uma entidade distante, alguém que só aparecia em comunicados frios e assinaturas importantes. Ninguém esperava vê-lo de verdade. Todos no auditório às 2h, pontuais. Elisa não pensou em nada no primeiro segundo. No segundo, pensou na mala, na chave, no hotel, na noite. No terceiro, o coração dela errou o passo. Mas ela não sabia por quê. Ela guardou o chaveiro no fundo da gaveta naquela noite, como quem esconde algo que ainda não entende. Naquela noite, ele foi o único lugar onde ela não foi ferida. Do outro lado da cidade, ele dormiu inquieto. A ausência do chaveiro pesando mais que o latão do objeto, algum dia pesou. E sem que nenhum dos dois soubesse, o dia seguinte já estava marcado para que um reconhecesse o outro. Sem lembrar do rosto, mas lembrar do impacto. Elisa acordou com o peito pesado, como se o corpo tivesse passado a noite inteira tentando não sentir. A casa da tia estava silenciosa, mas o silêncio não era paz. Era o tipo de silêncio que parece observar, como se o próprio ar soubesse que algo estava para acontecer. Ela desceu as escadas devagar, cada passo parecendo medir o peso do dia antes mesmo que ele começasse. O cheiro de café vinha da cozinha, mas ela não tinha fome. Estava sentada à mesa, mexendo uma colher em uma xícara quase vazia, quando a campainha tocou. O coração dela errou o compasso. Não por surpresa, mas por reconhecimento do destino chegando cedo demais.
A tia se apressou para abrir a porta, mas Davi já estava entrando, sem pedir, segurando um envelope pardo entre os dedos como quem traz uma sentença. Ele parou diante de Elisa com aquela calma que não é calma. É frieza treinada, calculada. Precisamos resolver isso logo. A voz dele cortou o ar sem esforço, como faca afiada cortando fruta madura. Patrícia deixou os papéis com você, mas você não assinou. Elisa não olhou para o envelope. Ela olhou para os olhos dele e viu ali algo muito pior que raiva. Viu a convicção de quem acredita que fez o certo. Eu não assinei porque ainda estou entendendo o fim. Ele riu, curto. Aquela risada que fere porque não carrega humor. O fim já aconteceu. Você só está atrasada para aceitá-lo. A tia atrás deles cruzou os braços, firme. Aqui ninguém vai levantar a voz. Davi manteve o corpo relaxado, mas o sorriso ficou mais torto. Eu sou sempre educado. Ele empurrou o envelope na direção de Elisa, de um jeito que não era física, era moral, como se estivesse empurrando ela para fora da própria história. Ela pegou o envelope, abriu, viu as páginas, as assinaturas, os espaços marcados. Você quer pressa, porque está com medo do tempo mostrar quem você realmente é. Ele se aproximou um passo, a voz baixa, venenosa. Pessoas comentam. A mão que segurava os papéis tremeu, mas os olhos dela ficaram firmes. E o que as pessoas comentam sobre você trair a própria esposa com a melhor amiga dela? O sorriso dele desfez pela primeira vez. Patrícia está grávida. Elisa respirou, não rápido, não descontrolado. Respirou como quem carrega um corte aberto e ainda assim escolhe permanecer de pé. Então espero que você seja melhor para ela do que foi para mim. Ele sorriu dessa vez sem esconder a intenção. Você nunca foi difícil de superar. O golpe entrou fundo, mas não derrubou. Ela assinou. Uma página. Outra. Outra. Cada assinatura parecia uma tesoura cortando um laço sufocante. Quando terminou, ela levantou o olhar. Vá embora. Ele pegou o envelope sobre a mesa e saiu sem olhar para trás. À tarde, Elisa voltou ao trabalho. O prédio parecia o mesmo, mas ela não era mais a mesma mulher que saiu dele pela última vez. Andou até sua mesa sentindo olhares tentando adivinhar sua história, mas ela aprendeu que o silêncio às vezes é escudo. Estava guardando a bolsa quando algo caiu no chão, o chaveiro metálico. A colega ao lado se inclinou para olhar. Que bonito! Parece o símbolo da holding que comprou nossa divisão. Elisa pegou rápido, como quem protege algo que não sabe nomear. É só uma lembrança. A colega sorriu, mas olhou com curiosidade, que não era maldade. Era o instinto humano de farejar segredos. Minutos depois, a empresa anunciou. Reunião ia começar. As pessoas se entreolharam com nervosismo porque quando o alto desce, o mundo treme um pouco. No auditório, Elisa estava sentada na terceira fileira. O ar estava pesado, não pelo calor, mas pela expectativa. Então as portas se abriram. Alguém entrou. Não havia anúncio. Não havia apresentação. Havia apenas presença. Passos firmes, postura calma, expressão de quem carregava responsabilidade sem ostentar poder. Ela não viu o rosto de imediato. Viu um perfume primeiro. Um perfume que o corpo reconheceu antes da mente entender. O coração dela parou um segundo. Não acelerou. Parou. Ele caminhou até a frente. Seu olhar percorreu a sala inteira. Parecia procurar algo que nem ele sabia explicar. Quando os olhos dele passaram pelo rosto dela, não houve reconhecimento visual, mas algo dentro dos dois mudou de lugar. Como se um fio invisível tivesse puxado um ao outro sem pedir permissão. Ele começou a falar sobre metas, transição, ética, reestruturação. Mas Elisa não ouvia palavras. Ela ouvia a memória da respiração dele na madrugada. Quando a reunião acabou, ela se levantou rápido demais. A bolsa bateu na cadeira e o chaveiro caiu no chão, deslizando até parar perto de sapatos masculinos. Uma mão se abaixou primeiro, pegou, ergueu. Ele entregou. É seu. A voz não era a do auditório. Era a do carro, da noite, do quarto escuro que foi abrigo. Os olhos dela tremeram, mas ela não desmanchou. Obrigada.
Ele inclinou a cabeça como quem tenta puxar uma lembrança que está perto demais para ser vista. Mas ninguém disse nada. Nomes ainda não eram permitidos ali. Ele se afastou. Ela segurou o chaveiro como quem segura o próprio peito. O destino acabou de colocar os dois no mesmo lugar. E agora, não tem mais como desviar. Quando o elevador fechou e o som metálico das portas cortou o saguão ao meio, Elisa ficou ali parada por um instante, segurando o chaveiro como quem segura um pulso voltando a bater. O ar parecia mais pesado do que deveria, e o coração dela trabalhava num ritmo que não era pressa, era alerta, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que aquele encontro tinha significado demais para ser apenas coincidência. Ela não olhou para trás, não queria confirmar nada, nem permitir que o olhar dele encontrasse o dela de novo, porque sabia que se isso acontecesse, algo dentro dela poderia ceder, e ela não sabia se tinha forças para ceder mais nada. Respirou fundo, levou a mão até a testa como se pudesse afastar uma febre que não era febre, no elevador. Lá dentro, o espelho devolveu um rosto que não era o de ontem, não era destruído, mas também não era o que ela reconhecia. Era um rosto que estava tentando se recompor enquanto ainda sangrava. O elevador subiu devagar demais. Ou talvez fosse a memória que insistia em se esticar naquele instante. O toque da mão dele entregando o chaveiro, o jeito como ele não perguntou, não acusou, não invadiu, o silêncio que parecia dizer, eu sei, mas eu respeito. E isso era o que mais bagunçava tudo, o respeito. Porque ela veio de um amor que arrancava pedaços e encontrou um estranho que segurou com cuidado aquilo que ainda restava inteiro. A porta abriu no corredor e o cheiro familiar de café requentado e papel de impressora trouxe ela de volta para o mundo que continuava, mesmo quando ela não queria continuar. Sentou na mesa, tentou digitar, mas o cursor piscando parecia uma respiração ofegante, chamando pelo que ela estava tentando esquecer. Antes que pudesse organizar as ideias, Davi apareceu no fim do corredor, com passos que ela reconheceria até de costas, porque o corpo reconhece o que feriu. Ele segurava uma pasta fina. Não era o divórcio. Aquilo já tinha sido assinado, era outra coisa. E o coração dela entendeu antes dela ver. Preciso falar com você. A voz dele veio baixa, mas não suave. Era a voz de quem dá ordens e chama isso de conversa. Fala. O contrato do apartamento ainda está no seu nome. Ela olhou para a tela desligada do computador, como se pudesse encontrar ali uma fuga. Eu sei. A gente vai morar lá. O peito dela contraiu, mas não houve lágrima nem tremor. Apenas um silêncio que pesou entre os dois. Você quer que eu vá lá para tirar meu nome? Hoje? Hoje? É o mínimo. Ela respirou, não para se acalmar, mas para não explodir. O mínimo teria sido vocês terem me respeitado. Ele pisou um pouco mais perto como quem tenta recuperar terreno. Você está tornando isso difícil. Não. Eu estou aprendendo a respirar sem você. Foi aí que ela percebeu. Ele não suportava não ser o centro do mundo dela. Essa era a verdadeira perda dele. Não o casamento, não ela. O controle. Atrás de Davi, no corredor, alguém passou com uma prancheta. Passou devagar. Não era coincidência. Era Henrico. Ele não disse nada, não parou. Não interferiu. Mas o olhar dele atravessou a cena como um lembrete de que havia coisas mais profundas acontecendo ali do que Davi conseguia entender. Ele viu a dor. Viu o limite. Viu ela escolhendo ficar de pé. Davi, percebendo que estava sendo observado, ajeitou o colarinho. Vaidade ferida sempre escapa pela postura. Não faça drama, Elisa. Ela encarou pela primeira vez desde que tudo começou. Você me trocou na cama onde eu deitava com você. Drama é pouca coisa para isso, Elisa. Ele abriu a boca para responder, mas a porta do elevador chamou alguém com o ruído de chegada. Era Henrico sendo chamado de novo, dessa vez por 2 funcionários que ajustavam agendas, planilhas, responsabilidades. Ele apenas fez um gesto com o queixo, como quem diz continue, e desapareceu dentro do elevador. Davi segurou a pasta com força, como se aquilo fosse autoridade. Então você vai lá hoje. Eu vou. Sozinha. Eu não devo mais nada a você.
nem obediência. Ele revirou os olhos, virou as costas e saiu sem despedida, porque quem nunca soube ficar também nunca soube ir. O resto do turno passou arrastado. A cabeça dela estava no apartamento que não era mais casa e, ao mesmo tempo, estava no elevador que fechou com um homem que segurou um pedaço dela sem quebrar. Quando saiu da empresa, o céu estava abafado, como se o tempo estivesse guardando chuva. Ela caminhou até o ponto de ônibus, a mão no bolso, o chaveiro firme entre os dedos. Tinha algo ali que não era só metal. Era testemunha, era marca, era lembrança de um segundo em que ela não foi ferida. Na casa da tia, o cheiro de alho refogado e água fervendo a recepcionou. E por um momento, ela pensou em chorar, mas não chorou. O corpo estava cansado demais para desabar. Tomou banho, colocou uma camiseta antiga, sentou na cama e ficou olhando para o nada por longos minutos, até o silêncio ficar cheio de pensamento. Só então tirou o chaveiro do bolso, colocou sobre a mão aberta e o coração fez aquele movimento pequeno, aquele que não é dor, mas também não é paz. Eu só queria entender, ela disse baixinho para o escuro, mas o escuro não respondeu. Ele só guardou a pergunta, como se soubesse que a resposta ainda está chegando. Ela caminhou até o prédio como quem atravessa um lugar que já foi casa e agora é território estrangeiro. O vento batia no rosto sem trazer alívio, e cada passo parecia um eco de algo que já não existia mais. O porteiro reconheceu seu rosto, mas demorou um segundo a mais para sorrir, como se a memória tivesse que reorganizar o antes e o depois, e ela apenas assentiu, seguindo para o elevador sem dizer nada, porque não havia palavra capaz de costurar o que estava rasgado. Quando a porta se abriu, no corredor familiar ela sentiu o estômago apertar, não por fraqueza, mas pela brutalidade de estar voltando não por escolha, mas por necessidade. E antes que pudesse respirar fundo, a porta se abriu, revelando Patrícia com um sorriso pequeno demais para ser cordial e grande demais para ser inocente. Veio. A voz dela soou como quem comenta o clima. Eu disse que viria. Vai ser rápido, né? A gente está reorganizando as coisas. Reorganizando as coisas. Como se ela fosse um objeto deslocado do lugar. Dentro, o apartamento parecia igual, mas a energia era outra. Como se alguém tivesse movido os móveis 1 milímetro para o lado, só para o mundo parecer errado. O cheiro era diferente também. Perfume doce demais, espalhado demais, intencional demais, como se quisesse marcar território. Na mesa, havia um contrato aberto, uma caneta no centro, e ao lado, Davi, sentado, com uma expressão neutra demais para ser casual, o tipo de neutralidade que só existe quando alguém tenta parecer superior. Precisamos só confirmar a transferência para o meu nome, ele disse, sem levantar totalmente o olhar, como se ela fosse uma pendência administrativa e não uma história inteira que ele tinha acabado de destruir. Vamos resolver logo, ela respondeu, porque sabia que dignidade às vezes é apenas a forma como se levanta a cabeça enquanto se engole um mundo. Ela pegou a caneta, assinou. Não havia tremor, não havia hesitação, havia cansaço, havia ponto final. Se quiser pegar suas coisas, estão ali no quarto, Patrícia disse apontando com o queixo, sem tirar o sorriso dos lábios, aquele sorriso torto que tentava parecer natural, mas tinha veneno escorrendo pelas bordas. Eu sei o que é meu, sabe? Patrícia ergueu sobrancelhas fingindo surpresa, porque, sinceramente, sobrou tão pouco. Elisa não respondeu. Algumas batalhas se vencem simplesmente não entrando nelas. No quarto, nada gritava seu nome. As gavetas estavam vazias. As roupas recolhidas, a cama arrumada de um jeito que não era o dela. Mas sobre a prateleira da cozinha, ao lado da cafeteira, estava a xícara, branca, simples, com uma pequena rachadura quase invisível na borda, a xícara do café das manhãs tranquilas, das risadas compartilhadas, da rotina que parecia pequena, mas carregava tudo o que ela havia acreditado que era amor. Ela a pegou com cuidado, como quem recolhe uma parte de si que foi esquecida. Só isso. Nada mais. Ela poderia ter levado roupas, livros, lembranças, mas não quis carregar o que estava morto.
Quis apenas guardar o que ainda respirava nela. Quando voltou à sala, Patrícia observou a xícara em suas mãos e sorriu do jeito que pessoas pequenas sorriem quando acreditam estar ganhando alguma coisa. Só isso? Só isso. Engraçado. Eu teria deixado essa aí. Claro que teria. Davi olhou para ela rápido, talvez tentando encontrar alguma reação, alguma quebra, algum pedido de volta. Não encontrou, porque ela não estava quebrada, estava vazia, e o vazio é muito mais perigoso. Ela caminhou até a porta. Antes de sair, ouviu a voz de Patrícia atrás, suave, melosa, cuidadosamente calculada. Ele está feliz agora, sabia? Elisa não virou o rosto. Felicidade que precisa ferir alguém para existir não dura. E saiu. No corredor o ar parecia outro, frio, limpo, como se tivesse finalmente atravessado um limite invisível. No elevador, ela segurou a xícara com as duas mãos, não para protegê-la, mas porque precisava sentir algo sólido entre os dedos, algo que dissesse, eu sobrevivi. Quando a porta se abriu na rua, ela respirou fundo, sentindo a dor não como algo que esmagava, mas como algo que anunciava espaço. Um espaço que ainda não sabia como preencher, mas que era dela de volta. Ela foi embora sem olhar para trás, e isso por si só já era um recomeço. Quando ela saiu do prédio, o ar da rua veio rápido demais, frio demais, e o peito tentou acompanhar, mas não conseguiu. A xícara estava firme entre as mãos, mas os passos ficaram estranhos, como se o chão tivesse ficado um pouco distante. Ela caminhou até o ponto de ônibus porque não queria pedir carro. Não queria falar com ninguém. Só queria chegar. Só queria silêncio. O movimento das pessoas, o barulho dos motores, tudo parecia vir de longe, como se ela estivesse dentro de um aquário, olhando o mundo pela vidraça. No primeiro quarteirão, o estômago apertou. Não era fome. Não era enjoo de bebida. Ela nem havia bebido nada naquele dia. Era um aperto que vinha de dentro, uma onda que subia devagar e depois descia, deixando o corpo fraco. Ela parou perto de uma árvore, segurando o tronco com uma das mãos, a xícara com a outra. Respira. A voz dela saiu quase sem som. O mundo deu uma leve girada, não o suficiente para derrubá-la, mas o suficiente para lembrar que o corpo sente antes da mente entender. Ela fechou os olhos por uns segundos, inspirou fundo, e quando abriu, uma mulher passou por ela apressada, não viu nada, ninguém viu nada. Porque dor quieta não chama atenção. Ela endireitou o corpo aos poucos. O estômago ainda fazia um movimento estranho, como se houvesse algo novo ali, tentando ganhar espaço. Deve ser o estresse. Foi o pensamento automático. A explicação que alguém usa quando não quer abrir perguntas demais. O ônibus chegou. As portas abriram com um chiado e ela subiu devagar, segurando o ferro com a ponta dos dedos. Sentou perto da janela, abraçando a xícara contra o peito como se ela aquecesse. A claridade do dia atravessou o vidro e bateu no rosto dela, e por um instante o coração não doeu. Só ficou cansado. Um cansaço que não adormece, só observa. Enquanto o ônibus seguia pelas ruas, ela encostou a testa no vidro frio, e a respiração foi voltando no ritmo certo. Mas o corpo estava diferente. Como se algo tivesse começado ali, naquele pequeno enjoo que não era apenas enjoo. Mas ela não percebeu. Ainda não. Ela só sabia que alguma coisa tinha mudado. E pela primeira vez em dias, essa mudança não vinha de alguém tirando algo dela. Vinha de dentro. No dia seguinte ele chegou cedo naquele dia. Mais cedo do que qualquer justificativa de agenda poderia explicar. Não era trabalho, não era rotina. Era um chamado silencioso que puxava o corpo antes do pensamento. O elevador subiu devagar demais e ele se viu respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo que não sabia nomear. Na mão, fechado com cuidado, estava o pequeno bilhete de hotel, o papel que ele encontrou pela manhã, ao lado de um travesseiro vazio. As palavras nele tinham peso de sussurro que salva. Obrigada por ontem. Foi uma pausa que me salvou. Ele não lembrava do rosto dela, mas lembrava do silêncio e do modo como ela dormiu, encostada em seu ombro, como quem encontra um abrigo que não pediu.
O corpo lembra daquilo que doeu e daquilo que acolheu, e ela tinha sido as duas coisas ao mesmo tempo. Quando as portas abriram, ele não procurou diretamente. Ele observou, e o corpo encontrou antes dos olhos. Elisa estava lá, sentada na mesma mesa. Mas não era a mesma mulher. Tinha algo mais fundo no olhar, um peso que não destruía, só segurava firme para não cair. Ele se aproximou devagar, sem invadir, como quem oferece lugar para o coração escolher se quer ficar ou se esconder. Ela estava organizando alguns papéis, tentando manter os gestos precisos, mas o pensamento estava longe, tão longe que ela só percebeu a presença dele quando a sombra dele se desenhou sobre a mesa. Ontem, ele começou com a voz baixa, sem intenção de pressionar. Ela levantou os olhos, não havia fuga neles, só cansaço e uma pequena faísca de algo que poderia ser lembrança, ou poderia ser medo. Ontem, no corredor, você deixou cair um chaveiro. O chaveiro estava ali, brilhando como se tivesse sido polido pela memória. Ela sentiu o corpo endurecer antes da mente reagir, não de ameaça, de reconhecimento. Lento, profundo, quase inaceitável. Eu notei o símbolo. Ele continuou. Eu tinha um igual. Ficou com alguém importante. Ele não disse história. Não disse perda. Não disse dor. Apenas deixou a frase inteira respirar entre eles. Ela não respondeu, porque a garganta dela não sabia como atravessar aquele momento sem tremer. Ele então tirou o bilhete. Dobrado. Cuidado. Guardado como quem guarda o que salva. Este papel... Ele pousou sobre a mesa. Não empurrou. Apareceu no quarto na manhã seguinte. Eu não esperava encontrar alguém naquela noite. E não esperava que alguém me encontrasse. A frase caiu como uma gota dentro de um copo já cheio demais. Não foi drama. Foi verdade. Ela olhou para o bilhete. O peito dela se apertou tão forte que parecia que o ar não sabia mais entrar. A imagem do quarto veio, a penumbra, a respiração dele calma, as mãos que não prenderam, o silêncio que não exigiu nada. E então, um pensamento atravessou inteiro, como um raio que não pede permissão. Era ele. O corpo dela entendeu antes da mente aceitar. E o coração dela entendeu antes dos olhos confirmarem. Mas ela não podia desabar ali, não naquele chão, não na frente dele, não naquele instante. Não. Ela tentou falar, mas a frase morreu no meio. Você não precisa explicar nada, ele respondeu. E a voz dele não pedia, não prendia. Era cuidado. Ele deu um passo atrás. Ela respirou, como quem volta para dentro do próprio corpo, depois de ficar de fora por tempo demais. Antes que pudesse responder, um aviso ecoou pelo corredor. Reunião geral no auditório em 10 minutos. O mundo voltou. As luzes voltaram. A estrutura voltou. Ela recolheu o bilhete com mãos lentas, cuidadosas, como se recolhesse algo vivo, mas não devolveu. Guardou, como quem guarda uma pergunta que ainda não pode ser feita em voz alta. Você vai ao auditório? Ele perguntou, mais como constatação do que como convite. Vou. Ela respondeu, mesmo sabendo que o corpo queria fugir. Eles caminharam pelo corredor, próximos o bastante para compartilhar o ar, distantes o bastante para que ninguém visse nada. O corredor se encheu de gente. Davi surgiu no meio. O olhar dele encontrou o dela. E ele viu. Ele viu. Ele viu tudo. Viu a calma. Viu o silêncio. Viu que ela não estava mais destruída. E aquilo o irritou profundamente. Preciso falar com você, ele disse, firme demais, alto demais. Não agora, ela respondeu pela primeira vez sem tremer. Foi só isso. Mas foi vitória. Henrico observou, sem intervir, mas presente, como quem entende que força não é levantar o outro, é ficar ao lado para que ele não caia. Eles chegaram na porta do auditório. Ela respirou fundo. A mão dela apertou a bolsa onde estava o bilhete. E então, no meio da respiração, o estômago dela subiu. Rápido, quente, surpresa. Ela levou a mão ao peito, tentando se estabilizar.
A respiração ficou curta. O corpo avisou primeiro. Uma colega ao lado notou. Elisa, você ficou branca. E então, muito lentamente, como se o tempo soubesse da importância daquele instante, ela sentiu o primeiro enjoo. Não forte, não dramático, apenas real. O tipo de enjoo que não vem do mundo lá fora. Vem de um começo que estava crescendo lá dentro. Ela fechou os olhos, respirou. 1, 2, 3. Quando abriu, Henrico ainda estava olhando para ela. Não com surpresa, mas com cuidado. No banheiro do auditório, o barulho externo parecia distante, como se o mundo tivesse sido abafado por uma porta de vidro grossa. Elisa apoiou as 2 mãos na pia, respirando devagar, enquanto a onda de enjoo que vinha do centro do estômago tentava encontrar caminho até a garganta. Não era forte, não era insuportável, era só estranho. O tipo de desconforto que não pertence ao corpo, mas insiste em ficar. Ela passou água no rosto, a pele arrepiando com o choque frio, e ficou olhando seu reflexo por um instante que durou tempo demais. Havia algo novo ali. Não pior, não melhor, apenas novo. Um silêncio diferente atrás dos olhos. Respira. Ela murmurou para si mesma, como se estivesse segurando o mundo com uma mão só. Quando saiu do banheiro, o corredor estava quase vazio. Apenas uma figura esperava de pé, encostada de leve na parede, sem sinal de pressa. Ele não estava olhando para ela, estava olhando para o chão como quem dá tempo. Quando ela se aproximou, ele levantou o olhar, não com preocupação invasiva, mas com cuidado. Melhor, vai passar. Aconteceu agora? Deve ser o estômago. Nervoso. Ele assentiu. Não insistiu. E essa falta de insistência trouxe um alívio que doeu um pouco. Se quiser, posso pedir para trocar em seu setor hoje. Não preciso de privilégio. Não é privilégio, é respeito. Eu aguento. A resposta veio firme por fora, mas por dentro havia uma fresta, pequena, mas real, um espaço que ele tinha alcançado sem tocar. Eles caminharam lado a lado, sem encostar, sem pressa. A respiração dela ainda buscava ritmo. No auditório, as pessoas já estavam sentadas. Davi estava na 3ª fileira, o braço jogado sobre o encosto da cadeira, como quem marca território. Quando viu Elisa entrar com Henrico, não perto o suficiente para levantar suspeitas, mas perto o bastante para ser percebido, o maxilar dele apertou. A expressão dele era a mesma que alguém faz, ao ver algo que acreditava possuir sendo tocado por outra mão, mesmo que simbolicamente. Quando Elisa passou por ele, ele falou baixo, apenas para ela ouvir. Você está pálida. Estou bem. Você devia ter me avisado. Não tenho nada para te avisar. Ele sorriu, aquele sorriso que parece brando, mas morde por dentro. Eu ainda conheço você, Elisa. Você está no limite. Ela não respondeu, nem parou, nem olhou para trás, mas as palavras grudaram na pele como poeira fina. Ela sentou. Henrico sentou 2 filas acima. Não olhou para trás, mas ouviu. O apresentador subiu ao palco. A voz dele preenchia o auditório com informações, projetos, metas, mas Elisa não absorvia nada. As palavras ficavam na superfície, não afundavam. O corpo ainda parecia fora do corpo. E então veio, de leve, mas veio, o cheiro de café. Não um café sendo bebido, mas café recém-feito, forte, denso. Aquele café da manhã que um dia foi casa. Uma colega abriu um copo térmico ao lado. O vapor levantou. O estômago dela virou uma maré puxando para dentro. A respiração falhou. Rápida, curta. Ela fechou os olhos. Uma mão, calma, firme, tocou de leve o encosto da cadeira dela. Não foi Davi. Não foi agressivo. Não foi posse. Foi Henrico. Discreto. Avisando sem pedir. Estou aqui. Ela não olhou. Só respirou. Se você quiser sair, eu levo você lá fora. Ele disse quase sem som. Não, eu fico. Davi olhou para trás na hora. Ele viu a mão. Ele viu o cuidado. E viu que não era dele. E isso o destruiu mais do que qualquer perda real. A apresentação terminou. As pessoas levantaram.
O corredor voltou a respirar. Ela caminhou até o saguão, o corpo mais calmo, mas não inteiro. A xícara estava na bolsa. O bilhete também. Na porta de saída, Henrico chamou pela última vez naquele dia. Não com voz, mas com presença. Se algo piorar... Eu sei. Ela respondeu. Eu sei. Ele não pediu mais. Ele não perguntou o que estava acontecendo. Ele só ficou ali, no lugar exato entre partir e ficar. Ela desceu as escadas. O ar da rua entrou. A cidade seguiu. E o corpo, por um instante, ficou leve. Não era alívio, era aviso. Como se algo dentro dela estivesse dizendo: estou aqui. E ela ainda não sabia ouvir. O corredor da empresa sempre teve um som comum. Passos apressados, conversas curtas, xícaras que se chocavam de leve. Mas naquele dia, tudo parecia mais alto no corpo de Elisa do que no ar. Ela vinha tentando manter a rotina, tentando encaixar as horas de trabalho no lugar onde antes existia um casamento. Tentando existir dentro de um corpo que ainda se acostumava a respirar sem um chão estável. Dormia na casa da tia, acordava cedo, tomava café tentando não pensar no gosto do dia anterior e seguia. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O café, que antes era companhia, parecia pesado no ar, quase doce demais, quase amargo demais. O cheiro subiu como se tivesse mãos, alcançando o estômago, girando, empurrando, e antes que ela percebesse, as pernas se moveram para o banheiro como se tivessem vida própria. Dentro, o som da torneira aberta, a água correndo, o corpo curvado sobre a pia. Ela não chegou a vomitar. Foi só uma onda, um ataque breve, mas preciso, um aviso. Elisa respirou fundo, encostou a testa no espelho frio, esperando o mundo voltar ao lugar, como se ela estivesse colocando o coração de volta dentro das costelas. A mão, sem querer, pousou sobre o ventre. Não com carinho, com susto, com dúvida, com uma pergunta que ela ainda não se deixava perguntar. Atrás dela, sem que ela percebesse de imediato, Patrícia entrou no banheiro com passos quase silenciosos. Patrícia, com a barriga ainda discreta, pequena, mas já protegida pela palma da mão, como se segurar fosse impedir o mundo de roubar algo. O olhar dela não foi de surpresa, nem de curiosidade. Foi um olhar de reconhecimento. O tipo de olhar que só quem já está grávida entende. Está tudo bem? Elisa virou apenas o suficiente para que as duas se vissem de lado no espelho. Tô só com um pouco de enjoo. Deve ser estresse. Ah, é. Estresse costuma ter cheiro. Costuma vir de manhã, não é? O sorriso de Patrícia era o tipo de sorriso que não tem dentes, só intenção. Você está pálida. Eu estou bem. Interessante, porque eu também fiquei assim, nas primeiras semanas, sem perceber, achando que era só a vida pesando. Elisa não respondeu. Não precisava. A gravidade da palavra primeiras semanas bateu primeiro no corpo, só depois na mente. Patrícia deu um passo para mais perto, como quem oferece ajuda, mas na verdade oferece uma armadilha. Se precisar conversar, eu sei exatamente o que você está sentindo. Não sabe? Sei. Sei melhor do que você pensa. E ali não havia grito, nem briga, nem escândalo. Havia uma guerra silenciosa. Uma mulher que tinha algo. Outra mulher que poderia ter algo maior. Patrícia sabia. Não tinha certeza, mas sabia. E isso era mais perigoso que qualquer prova. Mais tarde, já no fim do expediente, Patrícia entrou no carro com Davi. O silêncio entre eles era sempre uma forma de controle, como se cada palavra fosse uma moeda. Só se falava quando valia alguma coisa. Ela não olhou para ele quando começou. Ela está grávida. Davi virou o rosto devagar, como quem não acredita até ter certeza de que ouviu o que acha que ouviu. O quê? Elisa, ela está grávida. Eu vi. Eu reconheço. Eu sei. Você tem prova? Eu tenho olhos. Eu tenho corpo. Eu sei o que é isso. O ar ficou pesado. O mundo ficou menor dentro do carro. Então, é meu. Patrícia cruzou os braços sobre o próprio ventre, como se estivesse protegendo o território. Você acha mesmo que eu vou dividir alguma coisa com ela?
Você acha que eu vou deixar ela aparecer de novo, com uma barriga, com um filho seu, bem na hora que a gente está construindo a nossa vida? O que você quer que eu faça? Corte ela da raiz. Agora. Não era ciúme. Era medo. O tipo de medo que arranha de dentro. O tipo de medo que vira veneno. Davi assentiu, mas não era concordância. Era o tipo de assentir que acontece quando alguém é empurrado para uma decisão que ainda não sabe como tomar. Patrícia pegou o telefone. Escreveu uma mensagem curta, sem nome, sem saudação. Converse comigo antes que tudo piore. E enviou para Elisa. Elisa, naquela noite, na casa da tia, abriu a bolsa para guardar as coisas do trabalho. A xícara que trouxe do apartamento ainda estava embrulhada em jornal. O chaveiro estava ali, brilhando como uma lembrança que ela não sabia onde colocar. O celular vibrou. Ela leu a mensagem anônima. Não respondeu, mas o coração respondeu sem permissão. Algo estava se aproximando, algo que podia mudar tudo. Ela sentou à mesa, respirou devagar e a mão novamente pousou sobre o ventre. Não com certeza, mas com medo. Ao mesmo tempo, em outro lugar da cidade, Patrícia colocava o celular na mesa com um sorriso lento, calculado. Amanhã às 9. Eu acabo com isso. E a noite caiu como uma porta se fechando sem tranca, mas com ameaça. Elisa acordou com um nó no peito que não vinha de sonho, nem de lembrança, mas de um chamado silencioso do próprio corpo, desses que não pedem permissão para existir. Levantou devagar, como se cada movimento precisasse ser negociado com a dor que ainda não tinha nome, e caminhou até o banheiro sem acender a luz, porque às vezes a claridade dói mais do que o pensamento. O espelho devolveu um rosto pálido, mas vivo, vivo demais. Vivo de um jeito que assustava, como se estivesse começando algo que ela não tinha controle. A mão escorregou até o bolso da bolsa que estava apoiada na pia e encontrou a embalagem que havia comprado no dia anterior, no silêncio, escondendo da tia, escondendo até de si. O plástico era leve, mas o peso dele parecia preencher o ar inteiro do banheiro. Ela abriu devagar com dedos que tremiam não de medo, mas de reconhecimento. O corpo já sabia, o pensamento é que estava atrasado. Fez o teste em silêncio, sem respirar fundo, sem fechar os olhos, apenas permaneceu. Sentada no chão frio enquanto o tempo corria, numa velocidade que não pertencia ao relógio, mas ao coração. Quando a linha começou a surgir, primeiro fraca, depois nítida, ela não chorou de imediato. Ficou só olhando, como se aquela pequena marca pudesse reescrever tudo o que ela era. O ar saiu pela boca em silêncio. O peso veio do peito para os ombros, e então as lágrimas caíram devagar, não rápidas, não desesperadas, mas lentas, como chuva que cai porque precisa cair. A mão pousou sobre o ventre, não com certeza, mas com cuidado, como quem toca algo recém-nascido, mesmo quando esse algo ainda é apenas a promessa de um começo. A porta do banheiro se abriu alguns segundos depois, passos leves de quem respeita o espaço da dor, e a tia apareceu na fresta, o olhar vendo tudo sem precisar perguntar nada. Ela só se ajoelhou, envolvendo Elisa com os braços, sem tentar consolar, apenas sustentando o corpo dela para que não precisasse cair. Você não está sozinha. A voz veio baixa, firme, preenchendo o espaço entre as duas como um cobertor. Elisa respirou, e essa respiração doeu, mas também abriu espaço. Quando chegou à empresa mais tarde, o mundo continuava igual, mas ela não. O chão parecia mais distante, os passos mais lentos, como se o corpo estivesse contendo duas vidas ao mesmo tempo. Ao entrar no corredor, viu ele. Não o homem da noite, não o desconhecido do hotel, mas o ex. Aquele que quebrou tudo sem hesitar. Ele olhou para ela, e o olhar dele não foi de amor nem de arrependimento. Foi de ameaça que nasce do medo de perder controle. Elisa, precisamos conversar. Ela não parou. Não temos mais nada para conversar. Ele deu um passo, a voz tentando buscar o tom antigo, o tom que dizia posse. Eu sei. Ela não respondeu. Não precisou. Porque quando ela passou, o olhar de outro homem a acompanhou. Não de longe demais,
não de perto demais, apenas o suficiente para reconhecer a mudança que não se vê com os olhos, apenas com o peito. Ele viu o jeito como a mão dela permanecia pousada sobre o ventre. Ele viu a respiração mais curta. Ele viu o silêncio novo. Ele não disse nada, mas o mundo dentro dele disse tudo. E por um segundo tão pequeno que poderia ter passado despercebido, os dois se reconheceram, não pelo rosto, não pela memória formal, mas pelo lugar onde a dor encontra abrigo. Era cedo demais para revelações, mas tarde demais para negar o destino que já estava acontecendo. Elisa saiu do corredor como quem carrega um segredo no corpo. Não um segredo escolhido, mas um que se impõe, que respira por dentro, que muda a forma como o mundo encosta na pele. O ar da empresa parecia denso demais, as conversas tinham peso, os passos ao redor soavam como ondas que batiam sem parar contra um lugar que ela estava tentando manter de pé. Sentou-se à mesa, mas não conseguiu abrir o computador porque a tela parecia distante, como se ela estivesse olhando o trabalho de outra pessoa, uma vida que já não combinava com a dela. E ainda assim ela precisava continuar ali por um tempo, até que tudo encontrasse forma. A mão dela pousou de novo sobre o ventre, sem que ela pensasse, como se o corpo estivesse tentando proteger algo que ainda era apenas silêncio. Mas o silêncio não durou, porque passos conhecidos se aproximaram, e ela reconheceu o som antes de olhar. O som de quem nunca pisa com dúvida. O som de quem sempre foi dono de algo, mesmo que nunca tenha pertencido a nada. Ele parou ao lado dela, não perto demais para tocar, mas perto o suficiente para que a sombra do corpo dele encontrasse a dela no chão. Eu vi você no corredor. Ela não levantou o olhar. Não queria permitir que o passado entrasse de novo pela porta que ela estava tentando fechar. Não precisamos falar sobre isso, mas eu preciso. Ele não disse o nome do que precisava. Ele não precisava dizer: eu sei que você está diferente. Eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Ela respirou e a respiração foi um esforço. Não tem nada aqui que diga respeito a você. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois, se for meu... Ela levantou o rosto então, devagar, mas inteira, como alguém que finalmente aprende a ficar de pé no meio da tempestade. Não é. A frase foi dita com uma calma tão grande que fez o ar parar em volta. Ele piscou, como se tivesse sido atingido. Como você pode ter tanta certeza? O coração dela bateu forte, mas não tremeu. Havia uma verdade ali que ninguém poderia arrancar. Porque na noite em que você me destruiu, outra pessoa me segurou. Ele empalideceu. A pele dele não sabia como esconder o impacto. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu, porque não havia resposta. Ela se levantou, lenta, firme, como quem fecha um livro que demorou demais para ser terminado. Você me trocou, Davi, e agora quero o direito de existir na cicatriz. O silêncio que veio depois não era vazio, era corte. Aos poucos, conversas próximas diminuíram. Sussurros se espalharam. Ninguém falou, mas todo mundo sentiu. Davi deu um passo para trás, como quem recua de um reflexo que nunca esperou ver. E foi nesse movimento que outro olhar encontrou a cena. Não por acaso, mas porque destino às vezes escolhe a hora certa para se mostrar. Ele estava no fim do corredor. O homem do hotel. O homem do auditório. O homem cuja presença tinha peso de abrigo. O corpo dele parou antes dos pés. O peito entendeu antes da mente. Elisa. Não foi chamado. Foi reconhecimento. Ela virou na direção dele. Ele não olhou para o ventre. Ele não olhou para Davi. Ele olhou para os olhos dela. E viu tudo. Dor, cansaço, força e algo novo. Algo que nascia ali naquele instante. Não amor completo, mas o primeiro passo de um amor que não machuca. Ele caminhou até ela com calma, sem pressa, sem invadir. Você está passando por isso sozinha. A voz dele não era suave. Era firme do jeito que acolhe sem prender. Elisa inspirou. O ar entrou inteiro pela primeira vez em dias. Eu estava. Ele assentiu. Só isso. Mas naquele assentir havia promessa. Então agora não está mais. Davi olhou para os dois, e algo dentro dele rachou. Não o amor,
porque nunca existiu amor, mas o controle, a posse. A história que ele contava sobre si mesmo. Patrícia apareceu no canto do corredor nesse exato momento, como se a vida tivesse marcado a entrada dela com precisão cirúrgica. Ela viu a cena, viu o olhar de Davi, viu o corpo dele voltado para Elisa. E dentro dela, algo se partiu também. Então é isso, Patrícia disse, com a voz que tenta segurar um mundo que está caindo pelas bordas. A história, enfim, estava prestes a mudar de lado. Não com grito, não com escândalo, mas com verdades que estavam prontas para serem ditas. Porque quando a vida decide virar uma página, ninguém segura o papel. O corredor ficou silencioso de um jeito estranho, como se o ar tivesse prendido a respiração junto com todo mundo que estava ali, esperando a próxima palavra cair entre os três como uma pedra jogada num lago já congelado. Patrícia deu mais um passo, o salto fazendo um som seco contra o piso brilhante. E havia algo no rosto dela que não era apenas raiva, era medo. O tipo de medo que tenta se esconder atrás de um sorriso ensaiado, um sorriso que já não sustentava a mentira que ela vinha contando. Para si mesma todos os dias desde a traição. Ela olhou primeiro para Elisa, como quem observa uma ameaça que nasceu sem pedir permissão. Depois para Davi, buscando nele a confirmação da posição que ela acreditava ainda ter. Mas ali, naquele olhar entre os dois, não havia mais aliança, nem promessa, nem segurança. Havia apenas desespero. Davi tentou recuperar a postura, passando a mão no cabelo como sempre fazia quando queria parecer no controle. Mas a voz saiu vacilante, uma sombra do homem que antes falava como se o mundo inteiro tivesse sido construído ao redor do desejo dele. Patrícia, não é o que você está pensando. Ela riu, e o riso dela veio curto, cortante, ácido, o tipo de riso que carrega veneno até na respiração. Não? Ela respondeu e a palavra saiu afiada como faca. Então o que é? Porque daqui de onde eu estou parece exatamente o que eu estou pensando. Elisa permaneceu imóvel, o corpo firme, a mão pousada no ventre sem que ela percebesse, e aquilo no olhar de Patrícia foi gasolina no fogo, porque naquele gesto havia algo que ela não tinha, havia algo que ela podia perder. Você sabia, Patrícia disse encarando Davi agora, a voz saindo mais baixa, mas muito mais perigosa. Você sabia que ela estava grávida. Davi engoliu seco, a garganta contraindo como se tivesse engolido vidro. Ela ergueu a mão. Não mente para mim. Eu reconheço os sinais. Eu os senti antes de você sequer perceber que existia um filho dentro de mim. Eu sei. Eu vi. Ela está grávida. O silêncio que veio depois não pediu confirmação. Ele já carregava a verdade. Mas o que veio em seguida, ninguém esperava. Patrícia olhou para Henrico, e o olhar dela encontrou alguma coisa que fez sua expressão mudar num segundo. Não porque ela o reconhecesse, mas porque a presença dele não combinava com o cenário, não combinava com o drama pequeno que ela estava tentando encenar. Ele trazia uma calma que desmontava qualquer mentira, e isso a desesperava ainda mais. Então é isso, ela disse, a voz tremendo agora, não de choro, mas de furor. Você está querendo destruir o meu relacionamento? Eu estou grávida. Elisa respirou fundo, a dor se alinhando no peito de um jeito organizado, como se tivesse encontrado finalmente a forma certa de existir. Que eu não estou tentando destruir o relacionamento de ninguém. Foi você quem destruiu o meu relacionamento. Foi vocês dois que me expulsaram da vida, do apartamento que eu ajudei a construir. Patrícia deu um passo para frente, como se fosse avançar. Mas Henrico se moveu um palmo, apenas um, suficiente para interromper o caminho sem levantar a voz, sem estender o braço, sem mostrar força. E mesmo assim, a sala inteira entendeu que ali havia uma fronteira que não se atravessava. Foi então que Davi, pela primeira vez desde o início da história, desabou. Não no corpo, no olhar. Ele percebeu, ele viu, ele entendeu. Não era sobre o filho, não era sobre amor. Era sobre perder o controle da narrativa que ele acreditava ter escrito sozinho. Elisa, ele chamou, e dessa vez a voz dele não vinha de cima, vinha de dentro, arranhada, pequena, humana demais. Eu errei.
Ela não desviou o olhar. Sim, eu posso assumir isso. Posso consertar. Ela piscou devagar, e aquela piscada carregava a distância de um oceano inteiro. Você não conserta o que destruiu com intenção. Foi aí que Patrícia desmoronou de vez. Você acha mesmo que o filho que estou esperando é seu? Ela disse para Davi, e cada palavra era uma faca lançada com precisão. Você realmente acha? Davi virou o rosto tão rápido que o mundo pareceu girar junto. O quê? Eu nunca quis você, ela continuou. E agora não havia mais teatro, não havia mais charme, não havia mais personagem. Só a verdade crua, cravada. Eu quis a vida que você podia me dar. O sobrenome, a casa, a imagem. E eu consegui. Por um tempo. O corredor ficou gelado. Mas esse filho, ela continuou, a voz quebrando pela primeira vez, não é seu. Foi um minuto de silêncio sem respiração. E então, a queda. Não da voz, não do corpo, da imagem, do poder, da história. Davi afundou dentro dele mesmo sem mover um músculo. Patrícia tremia como vidro prestes a se quebrar. E Elisa apenas existia, de pé, inteira, viva, com um futuro crescendo dentro dela. Henrico respirou fundo, como se estivesse recolhendo o momento no peito para guardá-lo com reverência. E então disse, apenas o necessário. Vamos. Elisa olhou para ele, viu firmeza, viu cuidado, viu escolha, e caminhou ao lado dele. O chão não tremia mais. Era o começo de um nascimento, de uma cura, de uma vida que finalmente pertencia a ela. Eles saíram juntos sem pressa, como quem deixa para trás um lugar que já não tem nada a oferecer. O corredor parecia longo demais, mas cada passo tinha um peso que não era só físico. Era o peso de histórias que finalmente estavam caindo no chão, se desfazendo, se dissolvendo como papel na água. Lá atrás o silêncio continuava, mas não era silêncio de paz, era silêncio de ruína. E esse silêncio nunca pertence a quem está partindo. Ele pertence a quem ficou preso na queda. Elisa manteve os olhos à frente, a respiração ainda não firme, mas presente. E era isso o que importava agora. Estar presente, existir, permanecer de pé mesmo com o corpo tremendo por dentro. Quando chegaram perto do saguão, o barulho do mundo voltou. Telefones tocando, passos, conversas curtas, impressoras piscando, como se a empresa não tivesse acabado de assistir uma vida se reorganizar do avesso. Mas para ela, tudo soava distante, como se estivesse envolta em um vidro fino, ouvindo o mundo de fora, enquanto aprendia a reorganizar o próprio coração. Henrico caminhava ao lado, sem tocar, sem guiar, apenas acompanhando, como se entendesse que algumas dores não precisam de mãos, precisam de presença. A essa altura, não havia mais dúvidas em nenhum dos dois, não sobre o que era aquilo, mas sobre o que poderia vir a ser. O elevador chegou e eles entraram, a porta fechando de maneira lenta, como se desse ao destino tempo suficiente para respirar. Dentro, o espaço parecia pequeno demais para tanta coisa sendo sentida em silêncio. Elisa mantinha os olhos no chão, a mão novamente pousada no ventre, não como gesto consciente, mas como reflexo de proteção. Henrico observou esse gesto com cuidado, sem pressa, respirou fundo e, quando falou, foi baixo, quase um sopro. Você não precisa me contar nada agora. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem tenta segurar o resto de si mesma. Eu sei. Eu só... Ele procurou as palavras com cuidado, como quem segura algo delicado. Quero que você saiba que eu estou aqui. Ela virou o rosto para ele, devagar, como quem está aprendendo a olhar sem medo. E havia algo no olhar dela que não era pedido nem dependência. Era reconhecimento. Eu não sei o que fazer. Ninguém sabe, ele respondeu, e havia verdade suficiente naquela frase para sustentar uma vida inteira. O elevador abriu as portas, mas nenhum dos dois saiu de imediato. O mundo lá fora esperava, mas o instante ainda precisava terminar. Eu não quero que você pense que eu estou procurando abrigo em você, ela disse, com a voz que vinha de um lugar profundo,
um lugar que já tinha sido ferido demais para se entregar com facilidade. E eu não quero que você pense que eu estou oferecendo. Ele respondeu, com uma calma que parecia feita de respeito. Eu não quero ser fuga. Eu só quero ser presença. Se você quiser. Ela engoliu devagar e algo no peito dela se alinhou. Não se curou, mas se alinhou. Saíram. Do lado de fora, o vento soprava, carregando o cheiro da rua, o barulho dos carros, a vida que continuava mesmo quando a própria parecia suspensa. Elisa apertou a alça da bolsa. Eu preciso ir para casa. Eu levo você. Ela olhou para ele e havia nela uma força nova, pequena ainda, mas real. Eu posso ir sozinha. Ele assentiu sem insistir, e essa ausência de insistência doeu de um jeito bom. Então só me avisa quando chegar. Ela hesitou um segundo. Depois, eu aviso. Foi um acordo, não de romance, não de posse, não de promessa, de cuidado. Ela começou a caminhar e ele ficou parado vendo-a ir, mas não como quem observa partir, como quem sabe que esse caminho agora tem volta. No fim da calçada, ela parou, virou o rosto, olhou para ele um instante a mais do que seria necessário e continuou. Do outro lado da cidade, no corredor onde tudo havia quebrado, Davi estava sentado no chão, as mãos no rosto, os ombros curvados, não por amor, mas pela dor de ter perdido o único lugar onde ainda era alguém que ele sabia reconhecer. Patrícia estava em pé, abraçando a própria barriga, mas não com carinho, com medo do vazio que viria quando as mentiras acabassem de cair. E o prédio inteiro, mesmo sem entender, sentiu que algo tinha mudado. Porque quando uma mulher volta a si mesma, o mundo inteiro precisa se reorganizar ao redor dela. O tempo foi passando como quem aprende a andar devagar depois de uma queda. As semanas viraram meses, e nesse intervalo, o que antes era silêncio entre Elisa e Henrico começou a se encher de presença. Ele aparecia com pequenas desculpas, um relatório, uma visita rápida à empresa, um convite despretensioso para um café. Mas a verdade é que os dois já não precisavam de pretextos. Era como se cada encontro dissesse o que as palavras ainda não ousavam. Que o que começou por acaso, agora era destino. Ele conheceu a tia, sentou à mesa com elas, ajudou a consertar o portão que rangia, trouxe flores simples, dessas que nascem no campo, não por luxo, mas por significado. A tia, com o tempo, começou a sorrir diferente quando ele chegava. Esse moço é bom, Elisa, dizia, enxugando as mãos no avental. E ela fingia não entender, mesmo que o coração já tivesse entendido há muito tempo. As tardes de trabalho ficaram mais leves, os dias menos pesados. Henrico aparecia quando ela menos esperava, e cada olhar trocado carregava a lembrança da noite em que tudo começou. A noite que os uniu sem nome, mas com alma. Não era paixão de pressa, era amor que se formava em silêncio, no cuidado, no respeito, na constância. Ele acompanhava cada exame, cada consulta, cada descoberta. Estava lá quando ela sentiu o primeiro chute do bebê, quando o medo apertou e quando as lágrimas vieram sem motivo. Ele apenas segurava a mão dela e dizia, com voz calma, que estava ali e que não ia embora. Quando a gravidez avançou, as visitas se tornaram rotina. Ele levava frutas, livros e sempre ficava um pouco mais do que planejava. Às vezes ficavam só em silêncio, ouvindo o som do vento pela janela, e nesse silêncio havia tudo. Promessas que não precisavam ser ditas, certezas que só o tempo confirma. No dia em que a dor começou, o mundo pareceu parar. Era madrugada, e ela chamou pela tia, ofegante, com a bolsa pronta na cadeira. Henrico chegou minutos depois, o rosto misto de medo e ternura, e segurou a mão dela o tempo inteiro no hospital. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o som da respiração, das batidas do coração acelerado, e o olhar dele firme, dizendo sem voz que ela não estava sozinha. Horas depois, o choro do bebê encheu o quarto. Um som pequeno, mas que parecia capaz de reconstruir tudo o que tinha sido quebrado. Elisa chorou também, não de dor, mas de alívio, de amor, de gratidão. Henrico a olhava como quem testemunha um milagre, e pela primeira vez, tocou o rosto dela com a liberdade de quem já sabia que pertencia.
Ela é linda, ele disse baixo, como quem faz uma prece. Elisa respondeu sorrindo entre lágrimas. Parece que a vida quis me dar uma segunda chance. Ele se aproximou mais, ajeitou o cobertor e a pequena mão do bebê se fechou em torno do dedo dele. Nesse gesto simples, tudo o que era incerto se tornou certeza. Os meses seguintes foram de recomeço. Henrico não prometeu mundos, prometeu presença. E cumpriu. Estava ali nos primeiros sorrisos, nas noites em claro, nos choros sem motivo. A tia ria dizendo que aquele homem parecia ter nascido para cuidar delas. E Elisa, cada vez que o via com o bebê no colo, sentia o coração acalmar, como se finalmente estivesse onde sempre deveria ter estado. Certa tarde, no mesmo parque onde costumavam caminhar, ele parou diante dela com um pequeno anel nas mãos. Não era luxuoso, era simples, feito de prata, com um pequeno detalhe no centro, o mesmo símbolo do chaveiro que um dia os uniu sem nome. Isso é para lembrar que a vida tem um jeito bonito de costurar o que a gente achou que estava perdido, ele disse. Ela sorriu com os olhos marejados e respondeu. E para lembrar que algumas pausas salvam para sempre. O vento soprou suave, o bebê riu no colo dela e o sol começou a cair devagar no horizonte. Ali, naquele instante, Elisa entendeu. Não era um recomeço. Era a continuação de uma história que o destino começou quando ela achava que tudo tinha acabado. E viveram assim, entre risos, aprendizados e amor. Um amor tranquilo, maduro, daqueles que não precisam ser gritados para serem eternos. Porque às vezes, o final feliz não vem depois da dor. Ele nasce dentro dela. E assim termina mais uma história que prova que a vida pode até te derrubar, mas nunca tira a sua chance de recomeçar. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo histórias que emocionam de verdade. Quero muito saber o que você sentiu assistindo. O seu comentário é o que dá sentido a cada capítulo que contamos aqui. Obrigada por fazer parte da nossa família Histórias Comoventes. Nos vemos na próxima história, onde sempre existe um novo começo esperando por você.